Crianças quase foram atropeladas na faixa de pedestre no Gama e tudo aconteceu na frente de agentes do Detran. Veja com Ana Bianchini. Imagens gravadas por câmeras de segurança da Avenida dos Bombeiros, no Gama, mostram o momento que um motoqueiro passa sem parar na faixa de pedestre. É possível ver ainda algumas pessoas no meio da rua. São 5 crianças que tentavam atravessar e quase foram atropeladas. Além de desrespeitar a sinalização, o motociclista também desrespeitou a ordem de parada do Detran. Isso porque no momento do flagrante, uma viatura estava parada exatamente aqui e os agentes realizavam uma operação. Eles perceberam que as crianças estavam com dificuldade para atravessar a faixa e resolveram ajudar. Foi nesse momento, então, em que eles pararam o trânsito. Os carros pararam, mas a moto continuou. A polícia disse ainda que o motociclista chegou a acelerar a moto e passou entre os carros, no corredor. Foi nesse momento, então, que as crianças quase foram atropeladas. As crianças vinham atravessando, saindo da área residencial para atravessar a Avenida dos Bombeiros. Nesse momento, na segunda faixa, o motociclista passou no meio do corredor, não se atentou à travessia das crianças e os agentes seguraram. Conseguiram obstar a travessia no momento que poderia ocorrer o acidente. Pelas imagens, ainda é possível observar que o motociclista vinha com o farol apagado. Além disso, os agentes identificaram que a moto estava sem licenciamento e com escapamento irregular. O homem também foi autuado por desrespeitar a faixa de pedestre, dirigir ameaçando o pedestre, desobedecer às ordens de autoridade de trânsito e pela arrancada brusca. A gente tem na via algumas câmeras que observam o trânsito, né? E através dessa observância a gente consegue identificar os infratores. O flagrante foi feito na última quinta-feira, mas todos os dias os pedestres enfrentam dificuldade para atravessar essa faixa de pedestre aqui. Ela fica na Rua dos Bombeiros, no Gama, que é uma avenida muito movimentada. A velocidade máxima aqui é de 60 km por hora, mas muitos motoristas não respeitam. Pensando nisso e também pensando em reduzir o número de acidentes, o Detran solicitou a instalação de mais uma barreira eletrônica nesse sentido da pista. A gente desenvolve aqui nos períodos da manhã e da tarde, no horário de pico, o projeto Siga Livre. Já que tem um grande fluxo de veículos e a travessia de pedestres, a gente posiciona as viaturas nesse espaço e já solicitamos a instalação de uma barreira que foi feita e estamos pedindo outra no sentido contrário. Segundo dados do Departamento de Trânsito do DF, uma pessoa morreu atropelada enquanto tentava atravessar a faixa de pedestre este ano. No primeiro semestre do ano passado, também foi registrada uma morte. E ao longo de todo o ano, 4 pessoas perderam a vida durante a travessia. Por isso, é preciso ter cuidado. A gente sempre orienta porque o pedestre é um motorista e o motorista é um pedestre. Depende da situação, você tem que ver o ponto de referência. Quando você vai atravessar, o pedestre tem que ter o cuidado também de sinalizar para mostrar para o veículo que ele vai atravessar, não fazer a travessia abrupta, né? E o motorista, antes de chegar na faixa, ele já tem que reduzir a velocidade, porque ali está um pai de família, um filho, uma mãe, então tem que ter esse cuidado. A faixa de pedestre chegou na capital há 26 anos e desde então se tornou um símbolo de respeito. Isso porque os motoristas de Brasília têm a fama de sempre parar na faixa. A prudência é resultado, principalmente, de muita campanha de conscientização. As campanhas elas são constantes, elas ocorrem de forma ininterrupta, porque o trânsito mata. E quando você tem um acidente de trânsito, você gera custos ao Estado, você gera custos à família, você tem a perda de um ente querido. Então a gente sempre está na rua conscientizando as pessoas sobre a importância do respeito, não só da faixa, mas o trânsito em si. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, o pedestre sempre tem prioridade sobre os demais usuários da pista. Além disso, deixar de dar preferência ao pedestre que estiver atravessando a rua na faixa é considerado uma infração gravíssima. São 7 pontos na carteira e a multa é de R$ 191,54. Faixa de pedestre demonstra que você é uma sociedade civilizada, certo? A partir do momento que o mais forte respeita o mais fraco, a gente está demonstrando a nossa civilidade. Olha, eu não sei vocês, mas eu acho que
que nós estamos perdendo esse respeito à faixa de pedestre. E estou falando com muita tristeza de experiências que eu mesmo vivi no trânsito de Brasília como pedestre. Ao dar o sinal de vida e quase ser atropelado pelo menos 3 vezes. 3 vezes aqui no plano piloto. E mais do que isso, hein? Situações que eu vivenciei. De eu fazer o sinal de vida, do motorista não respeitar, praticamente passar em cima do meu pé e eu dar um pulo para trás e ele ainda colocar o braço do lado de fora e dar o dedo para mim. Aí que são situações, sim, são situações. Mas infelizmente estamos perdendo essa cidadania. Essa é a minha opinião. Como foi dito aí na reportagem, muito bem colocado pela Ana, não é? O Detran trabalha fazendo conscientização. Mas acontece que parece que nós estamos perdendo essa medida. E quando eu falo nós estamos perdendo essa medida, eu estou me referindo especialmente aos motoristas que não respeitam mais o pedestre na faixa de pedestre. E é muito bem lembrado também que é preciso fazer o sinal de vida, não é? Aqui, ó, faixa de pedestre está aqui, você precisa fazer o sinal de vida. Você pedestre, você faz, o carro para e você passa. O maior protege o menor. E daqui a pouquinho tem a sua participação no nosso programa e a pergunta é: você ainda confia na faixa de pedestre? Brasília já foi referência nacional no respeito à faixa de pedestre, mas hoje tudo mudou. Motoristas apressados, pedestres que não fazem o sinal de vida, faixas apagadas. Passarem uma faixa de pedestre no DF exige muita atenção. É bom ter cuidado para não ser atropelado.